Atenção, esse vídeo contém spoilers. E se eu te dissesse que o final da 8ª temporada de Rick e Morty é na verdade uma versão da série para brilho eterno de uma mente sem lembranças? Eu tô falando de Rot Rick, o 10º episódio que fecha a temporada e que vai muito além daquela comédia caótica que a gente já conhece e espera. Esse episódio é um mergulho de cabeça nos traumas do Rick Sanchez, e longe de ser só mais um episódio com aventuras entre dimensões, esse capítulo se dedica a ser um estudo de personagem. Ele pega na nossa mão e nos leva para passear pelas camadas mais complexas da psicologia do Rick, explorando luto, memória, identidade e aquela busca incessante por alguma conexão de verdade no universo que é um caos absoluto. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar do último episódio da 8ª temporada de Rick e Morty. Então já deixa o like no vídeo que assim você ajuda o canal e também se inscreva para não perder os próximos vídeos. E também me segue nas minhas redes sociais, elas vão estar passando agora na tela e também vão estar na descrição e vamos ao vídeo. Isso foi bem gozado. O episódio começa com o Rick num cenário que a gente quase nunca vê, um encontro romântico que, para surpresa dele mesmo, parece que vai dar em alguma coisa séria. A parceira do Rick, uma alienígena, o convida a um evento de família, e é esse convite, essa coisinha tão banal, que força o Rick a encarar de frente a sua aversão a qualquer tipo de compromisso, sua incapacidade de criar laços. É aqui que o roteiro cutuca a ferida mais aberta de Rick, a perda da Diane, a sua ex-esposa. A simples menção ao dispositivo Ômega e a forma como o Rick maligno brincou com as memórias dele só joga sal nessa ferida, ressaltando o tamanho do trauma. É um buraco existencial, um vazio no peito, que ele passa os dias tentando preencher com cinismo, álcool e um distanciamento emocional calculado. Ao mesmo tempo, a gente tem outra ponta da história se desenrolando na casa dos Smiths. Jerry, Beth e a Beth do espaço estão assistindo TV, e é o Jerry que começa a acender os primeiros alertas. Ele está estranhamento cordial com o Rick, soltando umas memórias que o nosso Rick nunca poderia ter compartilhado com ele. Essa anomalia, essa pequena falha é investigada, e vemos que o Rick descobre quem está bagunçando as coisas. É o Rick Memória, essa memória que a gente já viu lá na 5ª temporada na mente do Pessoa Pássaro, uma versão idealizada, quase hipster, do Rick mais jovem, tudo que o nosso Rick deixou de ser. Esse Rick da memória andou manipulando as lembranças do Jerry, criando uma afeição que não era real, era artificial. E a revelação disso não é só uma piada, é um comentário bem sutil sobre como a nossa percepção é maleável, sobre como as memórias podem ser torcidas para satisfazer nossas carências, mesmo que a gente nem perceba. A facilidade com que o Rick arranca essa memória da cabeça do Jerry funciona como presságio, um aviso da manipulação de memórias que vem a seguir, só que numa escala muito mais pessoal. Com todo o cenário estabelecido, vemos que o coração de Rot Rick está na decisão do Rick de arrancar a memória da Diane da própria cabeça. Ele está cansado do seu pessimismo, cansado de carregar aquele muro emocional que a perda da esposa ergueu ao redor dele. Então ele busca uma solução radical para finalmente seguir em frente. A cena dele se submetendo àquela máquina, mergulhando nas profundezas da própria consciência para confrontar a imagem perfeita e idealizada da própria Diane, é carregada de melancolia. A decisão de isolar essa memória num cérebro formigueiro é um ato de puro desespero, e também, por que não, de egoísmo. É ele tentando se livrar de um fardo que o impede de viver de verdade. Só que a ironia do universo de Rick e Morty nunca falha. Ao tentar se libertar, ele também acaba criando um cenário perfeito para um novo tipo de caos, um que vai se manifestar de um jeito totalmente inesperado e doloroso. E a partir desse momento, a narrativa se abre em duas, explorando as consequências dessa escolha. A memória do Rick, agora isolada e consciente da situação que se encontra, começa a planejar sua própria fuga, o que é um reflexo da natureza engenhosa do próprio Rick. E o ponto de virada é quando essa memória consegue se transferir para a mente da Beth da Terra, e é aqui que o episódio vira quase como uma espécie de thriller psicológico. A memória do Rick, com essa capacidade de passear pelas lembranças da Beth, assume um papel de pai, mas um pai manipulador. Ele começa a implantar memórias falsas, tudo com um objetivo: resgatar a mãe, a memória da Diane, de uma prisão subterrânea. Essa subtrama toda é um comentário sobre a fragilidade da memória e a facilidade com que a nossa realidade pode ser reescrita, principalmente quando existe um desejo profundo de preencher um vazio emocional.
A sequência em que a Beth é treinada em várias habilidades, usando as próprias memórias dela como campo de treinamento, é criativa, e tudo isso culmina num mantra que é no mínimo perturbador. Minha mãe está presa em uma caixa no subterrâneo, só eu posso salvá-la, e é assim que permanecemos família. Enquanto isso, a vida amorosa do Rick, ou a tentativa de uma, toma outro rumo. O tal encontro com a família da alienígena, que deveria ser um passo em direção a alguma abertura emocional, se transforma num duelo ritualístico. A incapacidade do Rick de entender a cultura da parceira, misturada com a sua recém-adquirida abertura, que o leva a falar detalhes íntimos da sua vida, o joga numa arena. No entanto, a frustração do Rick com a situação e a sua conclusão de que é isso que dá quando você ouve as pessoas, o jogam de volta para o problema central, a memória da Diane. Ele tentou, mas o universo parece sempre lembrá-lo de que a fuga não é tão simples. Se liga na porra do rolê, cara. Eu tô ligado! E não parece que o problema era a sua esposa morta! Ah, é? Tá todo mundo de acordo? Então eu acho que eu vou lá desfazer isso. A tensão explode quando a Beth do espaço descobre o plano do Rick Memória e a manipulação que está acontecendo com a Beth da Terra. O confronto entre as duas Beths é inevitável, culminando na morte da Beth do espaço, o que no início é um choque. Contudo, a ressurreição dela pelo Rick logo em seguida, embora seja um alívio, só serve para mostrar a gravidade da situação, a dimensão do caos que essa brincadeira com memórias causou. Rick, finalmente se dando conta da profundidade do surto da sua filha, parte numa perseguição para salvá-la dela mesma e da influência daquela memória paterna distorcida. A perseguição de carro com a Beth completamente surtada é um reflexo visual do turbilhão emocional que ela está sentindo. As memórias dela, alteradas pelo Rick Memória, se voltam contra o Rick Memória, e com isso acabam literalmente fritando o cérebro da Beth, e a decisão dela de jogar o carro de um penhasco num ato de desespero para fugir da própria mente é interceptada pelo Rick, que a salva no último segundo. O Rick Memória é confrontado pelas memórias e dolorosas da Beth e é forçado a encarar o estrago que fez. A confissão da Beth sobre a confusão que é amar e odiar o próprio pai ao mesmo tempo, e logo em seguida a resposta do Rick, isso se chama estar viva, é um dos momentos mais genuínos e vulneráveis de toda a série. A promessa dele de estar ali de verdade para ela a partir de agora é um vislumbre de uma redenção, um sinal de que ele está, talvez pela primeira vez, começando a encarar as próprias falhas de frente. Contudo, no movimento que é a cara do Rick, ele usa essa redenção emocional como uma distração para conseguir apagar a Beth e remover as memórias intrusas de sua cabeça. A conversa final entre eles sobre a natureza das memórias, com Rick afirmando que memórias não são reais e que elas podem ser tão egoístas quanto as pessoas, é um momento de reflexão profunda, e a revelação de que a mãe real dela a amava mais do que tudo é um consolo para Beth, mas também um lembrete constante da perda irreparável do próprio Rick. A decisão dele de não apagar as memórias do Rick e da Diane, mas de isolá-las num lugar seguro no espaço, é um final surpreendentemente e de uma beleza melancólica. E ele reconhecendo que, embora precise seguir em frente, certas memórias, por mais dolorosas que sejam, são preciosas demais para serem destruídas. E o episódio termina de uma maneira bem melancólica. Com o Rick sozinho no espaço, ele vê que a sua mensagem para a companheira fica marcada como vista, mas ficando sem resposta. Um lembrete de que a jornada de cura é longa, é complexa, e que nem todas as feridas se fecham com mais uma nova aventura. No fim das contas, Hot Rick é um episódio que se destaca pela coragem. A coragem de explorar a mente de um dos personagens mais icônicos da cultura pop atual de uma forma tão íntima. E sim, a narrativa pode parecer um pouco expositiva em alguns momentos, e a gente até pode sentir uma certa repetição em algumas situações, como mais uma reconciliação entre Rick e a Beth, mais uma situação envolvendo memória, mas a profundidade dos temas que ele se atreve a tocar compensa qualquer pequena falha. A maneira como o episódio consegue equilibrar o caos da ficção científica com um drama pessoal tão denso e o jeito como ele faz os personagens evoluírem sem dar nenhuma solução fácil é algo digno de nota. É um final de temporada que, embora deixe um gosto amargo na boca, nos lembra que as batalhas mais difíceis, as mais importantes, são aquelas que a gente trava dentro de nós mesmos.
E que a busca por significado e por conexão, no fim do dia, é uma jornada sem fim nesse multiverso vasto, indiferente e ocasionalmente muito solitário.